Você tem dúvida do que são os talentos do capítulo 25 de Mateus? Você deseja entender melhor como multiplicá-los em nossos dias hoje? Então esse vídeo é para você. Fique conosco até o final. Ricas lições teremos sobre esta parábola dos talentos, dita pelo próprio Senhor Jesus. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pregador Everton Santos. E no nosso devocional de hoje, nós iremos arrazoar, discutir, pensar, argumentar sobre este assunto, a parábola dos talentos. Em um determinado momento, Jesus conta aos seus ouvintes esta parábola dos talentos. Ele usa coisas do cotidiano da época para explicar verdades gloriosas acerca do reino de Deus. Então ele conta sobre um senhor que iria se ausentar do país. E então, antes disso, ele chama os seus servos e confia a eles talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos foi imediatamente e multiplicou aqueles talentos e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos, ele foi imediatamente e multiplicou aqueles talentos que ele recebeu e ganhou mais 2 talentos. Agora, aquele que recebeu 1 talento, ele vai, pega aquele talento, cava um buraco na terra, cava uma cova e esconde aquele talento do seu senhor. É evidente aqui que o senhor dessa parábola é o próprio Senhor Jesus. E os servos somos nós, os cristãos. É bastante claro o objetivo dessa parábola. Ela vai nos falar que entre o tempo da ascensão de Jesus e ao retorno de Jesus, a sua segunda vinda, como os cristãos deveriam viver. Como nós, servos de Deus, deveríamos agir e multiplicar os talentos do nosso Senhor. Os talentos aqui da parábola, em seu sentido literal, ele vai nos falar de uma medida de peso. O talento era cerca de 24 a 35 quilos de metais preciosos. Poderia ser prata, ouro, bronze. É quase unânime entre os estudiosos que o talento era equivalente a cerca de 6.000 diárias de um trabalhador comum da época, o que era equivalente a cerca de 6.000 denários romanos, ou cerca de 6.000 dracmas gregas. Então, um talento era equivalente a cerca de 6.000 diárias de um trabalhador comum da época. Talvez trazendo para os nossos dias cerca de 400 a 600 mil reais. Perceba que aquele que recebeu apenas 1 talento ainda recebeu muita coisa do seu Senhor. Mas e aí? Como é que podemos aplicar essa parábola nos nossos dias hoje? Talvez seria um grande equívoco limitar esses talentos que o Senhor confia aos seus servos somente a valores monetários ou a recursos financeiros. A parábola vai nos dizer que os talentos são do Senhor. São bens, riquezas do Senhor, dada, confiada, entregue aos seus servos. Então a gente vê, observa, entende que os talentos são de fato do Senhor. E a Bíblia nos fala que tudo é do Senhor. Em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, vai nos dizer que porque dele é a terra e tudo que nela existe. A verdade bíblica é: tudo é do Senhor. Tudo pertence a ele. Somos apenas mordomos aqui na terra. Estamos apenas administrando o que o Senhor nos confiou. O talento é dele. O talento pertence a ele. Diante disso, podemos então entender que esses talentos são tudo que o Senhor nos deu.
tudo que o Senhor nos confia. Saiba que tudo que você tem ou possui são talentos. Os seus bens são talentos. O seu trabalho são talentos. Os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, a sua família são talentos. Os seus dons são talentos. O seu ministério são talentos. E o ponto-chave dessa mensagem é como estamos administrando os talentos que o Senhor nos deu. O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos confiou? E aí, o que estamos fazendo com os talentos que é do Senhor? Estamos multiplicando ou enterramos o talento do nosso Senhor? Estamos gerando lucros para o nosso Senhor ou prejuízos? Veja no versículo de número 16 a urgência da gente multiplicar os talentos. Veja a urgência de trazermos rendimentos ao reino dos céus. A Bíblia vai nos falar que a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Tem muito serviço para pouca mão de obra. Por isso, quando o Senhor entrega os talentos aos seus servos, Ele espera deles rendimentos. Ele espera que os seus servos multipliquem tais talentos. O que recebera 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, ao receber imediatamente eles foram trabalhar com aquilo que o Senhor os entregou. Eles foram fazer multiplicar os talentos confiados a eles pelo seu Senhor. E diante também do nosso contexto, vemos a urgência que temos em multiplicar o que é do Senhor, em fazer a vontade do nosso Senhor, em trazer rendimentos ao reino dos céus, em fazer multiplicar o que Ele tem confiado em nossas mãos. É necessário nós, como servos, nos posicionar como tais. No mundo em que vivemos, devemos dar exemplo como bons cristãos. Em um mundo marcado pelo seu descompromisso com a palavra de Deus, devemos anunciar as verdades bíblicas do nosso Senhor. Em um mundo marcado pela corrupção, pela imoralidade, pelo pecado, devemos multiplicar os talentos, nos posicionando como igreja do Senhor, como sal da terra e luz do mundo. Em meio a uma geração que querem abusar e corromper a inocência até mesmo das crianças, nós, como famílias cristãs, devemos nos posicionar, multiplicar o talento do nosso Senhor, ensinando aos nossos filhos o caminho da verdade, o caminho da retidão, o caminho que se deve andar. Multiplicar os talentos vai muito mais além do que apenas cantarmos dentro da igreja, pregarmos dentro da igreja, fazer qualquer outro tipo de serviço nas 4 paredes de uma igreja. Multiplicar o talento vai muito mais além. Multiplicar os talentos também é vestir o nu, alimentar o faminto, visitar o enfermo ou o preso, acolher o forasteiro, dar água para quem está com sede. Multiplicar o talento é você ser um bom esposo. Multiplicar o talento é você ser uma boa esposa. Multiplicar o talento é ajudar os necessitados em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. E não se esqueça, no versículo de número 19, vai nos dizer que chegará um dia em que haveremos de prestar contas com o nosso Senhor. Chegará um dia em que o Senhor vai voltar e vai prestar contas com cada um dos seus servos. E Ele vai cobrar, pleitear, requerir os talentos confiados aos seus servos. Esse dia, essa ocasião, para os servos que multiplicaram o talento do seu Senhor, será um dia glorioso. Mas para aqueles servos que cavaram uma cova e enterraram os seus talentos, será um dia horrível em sua vida. Desculpas não será suficiente para justificar a sua omissão.
a sua preguiça, a sua negligência a respeito do que você fez com o talento do seu senhor. Aquele servo mau, ele tentou com falácias se desculpar com o seu senhor, mas isso não foi suficiente. O que ele tinha a apresentar, as suas obras eram apenas um buraco cavado no chão, apenas uma cova, e mais nada era o que ele tinha a apresentar para o seu senhor. Então o Senhor disse a ele: servo mau e negligente. Isso foi o que o Senhor o chamou. Aquela atitude de enterrar o talento, aquela atitude de estar omisso, isso só revelava o que de fato aquele servo era. E o Senhor diz: servo mau e negligente. Talvez a sua omissão, talvez a sua negligência, isso só revela isso em você. De fato, o que explica a preguiça e a omissão de muitos é que lá no fundo sejam servos maus e negligentes. E esses servos, nós vemos para onde que eles vão. Nós vemos na parábola para onde foi lançado aquele servo. Para um lugar de escuridão, em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Sabemos muito bem o que é este lugar, do que se trata este lugar. O servo mau e negligente foi condenado pelo seu senhor pelo fato de ter sido omisso, preguiçoso, negligente a respeito daquilo que ele deveria fazer para o seu senhor. Tome muito cuidado com uma vida de omissão, de negligência. Tome muito cuidado para você não ser um servo estéril. Saiba que a omissão, preguiça, também é pecado. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Tiago, no capítulo 2, versículo de número 17, ele também vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Servo bom e fiel multiplica talento. Servo mau e negligente enterra talento. Se talvez você tenha sido um servo mau, negligente, enterrou o talento do seu senhor, saiba que ainda tem uma palavra de esperança para o seu coração. Saiba que o Senhor ainda não voltou. Saiba que ainda há tempo de desenterrar o talento e multiplicá-lo para o seu Senhor. Faça aquilo que Paulo disse ao jovem Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti. Siga os exemplos dos servos bons e fiéis. Faça alguma coisa para o seu Senhor. Multiplique os talentos que Ele confiou a você. Que naquele dia possamos nos apresentar a Deus, nos apresentar ao nosso Senhor como servos bons e fiéis, como servos que têm talentos multiplicados a entregar para o seu Senhor. Que naquele dia possamos dizer para o nosso Senhor: confiaste-me estes talentos, eis aqui outros que ganhei. Que naquele dia possamos dizer para o nosso Senhor: foi difícil, Senhor, foi um trabalho árduo, tive que me dedicar, mas está aqui os talentos que o Senhor me confiaste. Estão aqui os talentos que multipliquei. Foram noites em claro, orando, jejuando, buscando pela minha família. Mas está aqui, Senhor, os meus filhos, que ensinei o caminho da verdade a eles. Está aqui, Senhor, a minha esposa, que eu procurei, busquei amá-la como Cristo amou a igreja. Está aqui, Senhor, o ministério de louvor que me confiaste. Com ele, vidas foram alcançadas, corações foram transformados. Eis aqui os talentos que ganhei. Está aqui, Senhor, o ministério da pregação, o qual busquei falar do teu amor, falar da tua verdade, falar da tua palavra. E vidas foram transformadas, libertas e salvas para a glória do teu reino. Eis aqui
os talentos que ganhei. Está aqui, ó Senhor, o trabalho que o Senhor me confiaste. Está aqui, Senhor, o fruto, o resultado de uma vida de abnegação, uma vida de santificação, uma vida marcada em fazer a tua vontade. Está aqui os outros talentos que ganhei. Que naquele dia possamos apresentar ao nosso Senhor trabalho, obras e não desculpa. E que naquele dia possamos ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Observe a fala do nosso Senhor Jesus, que aqueles que foram fiéis no pouco, eles serão colocados no muito. Isso não está falando necessariamente daquilo que iremos viver, passar ou desfrutar aqui na terra, mas está nos falando sobre ser fiel no pouco aqui. O que passamos aqui, o que enfrentamos aqui, tudo isso, se comparado ao que receberemos lá, é pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: tenho por certo que as aflições do tempo presente jamais podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que passamos, enfrentamos, fazemos, vivemos aqui, jamais pode ser comparada com o que receberemos lá. Aqueles que foram fiéis no pouco aqui, sobre o muito, serão colocados lá. Entenda que os pés que andaram em ruas empoeiradas, anunciando o Evangelho, aqui serão os mesmos pés que caminharão em ruas de ouro e de cristais lá. Aquelas pessoas que, por seu compromisso e fidelidade a Deus, talvez não tenha até mesmo um lugar de morada, um lugar para reclinar a sua cabeça. Mas essas mesmas pessoas serão aquelas que terão uma parte, uma posse, uma herança no reino dos céus. Foram fiéis no pouco, sobre o muito elas serão colocadas. Que naquele dia possamos ouvir o elogio do nosso Senhor, servo bom e fiel. Que dia glorioso para aqueles que foram fiéis ao seu Senhor, para aqueles que demonstraram que foram impactados pela salvação, pelo poder do Evangelho. E uma fé, ela resulta em obras. Uma fé, ela é acompanhada de obras. Não estou falando aqui sobre fazer algo para ser salvo, mas porque fomos salvos, nós de bom grado, de gratidão, fazemos algo para o nosso Senhor. Jesus, ao ser assunto ao céu, ele não nos deixou cadeiras para o descanso, mas ele nos deixou ferramentas para o trabalho. Por isso termino dizendo: multiplique os talentos do seu Senhor. Faça algo para o seu Senhor. Em Apocalipse 22:12, vamos ver o Senhor Jesus dizer: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as vossas obras. E esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que Deus, através dessa mensagem, continue falando ainda mais ao seu coração. Mas e aí, o que você achou desse nosso devocional? Você acredita que os talentos sejam isso? Ou você acredita que seja outras coisas? Deixe aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião, algo que você tenha a acrescentar. Compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E esse foi o nosso devocional de hoje. Fiquem com Deus, fiquem na paz, assista aos próximos vídeos e até mais!